Investigação aeronáutica, os procedimentos e a importância para a prevenção, a experiência e os aprendizados com as investigações já realizadas. Uma palestra com o Tenente Coronel Sidney Veloso da Silva Júnior, chefe do 4º Serviço Regional de Investigação, chefe do SERIPA, fica mais fácil dizer isso. É o chefe do SERIPA. E ele falará sobre a parte da investigação, o que está acontecendo nessa área. Muito boa tarde. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade que foi me dada de trazer esse assunto aqui. E eu estava ensaiando como é que eu ia falar isso, mas eu comecei minha carreira de palestrante do CENIPA num evento da ABRAP, em 2000 e pouquinho. Bom, senhores, é interessante que a gente fale sobre esse assunto. Eu vou ajustar aqui o meu relógio, eu já recebi uma orientação, né, para que não ultrapasse o tempo. E esse assunto aqui que nós vamos trazer agora, que é o processo de investigação CIPAE, o objetivo dele é exatamente levar os senhores a compreender o que a gente faz. E por que quanto tempo leva isso? É claro que eu tenho um objetivo formal, quer que os senhores compreendam o processo de investigação de acidentes e incidentes aeronáuticos do Estado brasileiro, isso eu quero fixar bem claro para todos aqui, que é o processo do Estado brasileiro. Não é o processo do governo ou o processo do comando da aeronáutica. É o processo do Estado brasileiro. E para falar sobre isso, eu vou apresentar para os senhores qual é o propósito, que muitos confundem, qual é o propósito da nossa investigação, como esse processo acontece, o que tem a ver a ICAO com isso, a OASC, ICAO, chame como quiser. Vou mostrar um pequeno estudo de caso, só para ilustrar, e no final, os nossos apoios aqui no Brasil, para mostrar que nós somos um país competente para fazer isso que se propôs a fazer. Bom, antes de mais nada, é claro, eu quero citar para os senhores que as referências dessa apresentação é o próprio anexo 13, a NSA, a norma do Sistema de Comando da Aeronáutica 3-13, e a lei, que muitos dizem que é a lei do silêncio, mas não é a lei do silêncio, é a lei da proteção da informação do CIPAE, que é um ajuste ao CBA, a 12.970 de 2014. Ótimo. Qual o propósito então da investigação? Obrigado. O propósito é a prevenção. Entendam bem isso. Com essa ferramenta, nós conseguimos prevenir acidentes, futuras ocorrências. Não tem como a gente voltar atrás, voltar ao passado e tentar tirar aquela ocorrência da existência da história. Não é pretensão isso. O propósito da investigação do Estado brasileiro de acidentes aeronáuticos, do sistema de investigação e prevenção, é a prevenção. Isso se dá através da identificação de fatores contribuintes. Observem bem, eu não estou falando aqui de causas e não estou falando também da identificação de culpados. A nossa investigação, ela visa identificar fatores contribuintes para aquela ocorrência. E através da emissão de recomendações de segurança, nós geramos a prevenção daquele evento. Agora nós estamos andando sozinhos. Então eu quero que vocês guardem bem. E se não lembrarem de mais nada da minha apresentação, guardem somente isso. Que o propósito da investigação do CIPAE é prevenção e não atribuir culpa ou responsabilidade. Mas por que eu falo isso? Porque nós dependemos de informação. E não tem como obter a informação se a pessoa sabe muito bem que não pode gerar provas contra si mesmo. Nós não estamos querendo aqui usar a investigação para gerar prova contra alguém. Mas se o envolvido naquela ocorrência, a fonte da informação, aquele que vai me dizer o que aconteceu, ou me dar indícios que eu vou chegar onde aconteceu aquilo, não falar,
acabou. Não tem como investigar. Vai ficar só no campo das hipóteses. E sem informação, ficam hipóteses muito rasas, que não vão gerar o propósito ao qual foi feita a investigação. Então lembre-se, nós investigamos sim, não atribuímos culpa, não atribuímos responsabilidade, entendam isso como quiserem, porque nós queremos a informação. A informação é a coisa mais importante para a nossa prevenção. E mais, eu só consigo obter informação através do voluntariado daqueles que testemunharam o evento ou de alguma maneira estavam envolvidos naquele cenário. Se eles não falarem, eu não atingo o objetivo e a aviação brasileira perde. Simples assim. É uma ferramenta reativa? Com certeza. Nós só entramos em cena depois que acontece. Por isso que a prevenção de acidentes aeronáuticos, a prevenção de ocorrências, a prevenção de acidentes é dever de todos. Para quem conhece o Código Brasileiro de Aeronáutica sabe muito bem que a prevenção é dever de todos. E a investigação do Estado? É reativo porque vem depois. E vamos lá. O alcance de cada investigação, isso é muito importante. Ela considera o quê? Os custos e os ensinamentos. Tem gente falando que a investigação só tem a ver com a pessoa que está envolvida. Se é gente importante, investiga. Se não é gente... Não é isso. Nós não olhamos para as pessoas que estão envolvidas naquela ocorrência. Nós olhamos para o ensinamento que ela vai trazer. Por isso, nós investigamos também experimentais. Ah, mas se disseram que não investigam, não. Calma aí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós investigamos a aviação experimental também. Mas até um ponto onde nós vemos que não tem mais ensinamento para trazer. Muitas vezes nós chegamos lá, tem uma montagem inadequada, não traz ensinamento. Ah, mas aquele material não foi testado em lugar nenhum, é uma coisa... Não traz ensinamento. Mas nós investigamos sim. Naquele ponto que nós chegamos, ó, a partir daqui, não tem como extrair mais nada, nós paramos a investigação. Então a investigação do experimental também acontece. Não é bem o caso do helicóptero, não sei se aqui no Brasil tem helicóptero experimental, mas na asa fixa acontece bastante e nós investigamos sim. Mas nós paramos quando encontramos um fator que não tem como prevenir, que tem a ver realmente com o risco que a pessoa assumiu de entrar naquele projeto. Todos compreendem isso? Então a investigação não leva em consideração quem está envolvido, leva em consideração o ensinamento. Ah, mas foi gasto muita energia, está sendo gasta muita energia na ocorrência com o candidato à presidência. Não é por causa do candidato, é por causa daquilo que aconteceu. Vocês vão perceber, se os senhores já estudaram as notícias daquela ocorrência, sabem que é um campo muito árido para a investigação, por isso você não gasta muita energia. Eu não posso ter executivos voando para lá e para cá, conduzindo o futuro financeiro do país em aeronaves que a gente não sabe se são seguras ou não. Vocês estão compreendendo isso? Então não é por causa da pessoa, é por causa do ensinamento que a gente vai obter. E tudo visando a aviação brasileira. Obrigado. E há critérios para a aplicação desse recurso? E os critérios são claros, eles estão na internet. O anexo 13 não é barato de ter uma cópia em casa, realmente não é. Mas as normas do que o CENIPA usa para investigação estão disponíveis no site do CENIPA. Quer saber como a investigação acontece? Quem pode participar? Como pode participar? Qual o propósito da investigação? As referências são aquelas que eu dei. E elas são públicas, disponíveis e gratuitas. Então, se os senhores quiserem entender um pouco mais da legislação da investigação, procurem o site do CENIPA e baixem a norma. Próximo. A norma está aí. Próximo, por favor. E eu gosto de mostrar essa figura do professor Alexandre Rogério Roque. Eu gosto de mostrar isso aqui, porque eu sei que vocês não leem, não vão ler, eu sei que o pessoal do Exército talvez tenha uma visão de águia, parabéns, bom revê-los aqui, mas eu sei que vocês não vão ler as letrinhas pequenas, e o objetivo era exatamente esse, que os senhores não lessem, porque tem muita coisa envolvida. São barreiras, são falhas ativas, falhas latentes, o sistema é complexo.
Eu não posso chegar na cena da ocorrência e dizer, a causa disso foi isso. Aconteceu por causa disso no primeiro dia da investigação. Por isso é todo o processo. Nós estamos lidando com um sistema complexo. Próximo, por favor. E o processo é assim. Próximo. Nós observamos, depois que a ocorrência acontece, os aspectos humanos, próximo, fisiológico, psicológico, material e o operacional. Essas áreas são estudadas dentro de cada ocorrência, dentro da profundidade que as ocorrências esperam serem analisadas. Compreenda bem isso. Humano, material e operacional. E o material entende-se por projeto, homologação, e o operacional. O operacional inclui a manutenção. Não tem a ver com o projeto, tem a ver com o homem lidando com a máquina. Não é somente o piloto, mas é também o mantenedor, o handling e etc. Eu vou passar para os senhores todo esse quadro, um por um, por favor. Então o processo começa onde? Na notificação. A notificação da ocorrência é a maneira como o Estado brasileiro toma consciência daquilo que aconteceu. Muitas das vezes, o operador, dá um clique por favor. Muitas vezes o operador, ele não notifica o que aconteceu, então o Estado não tem como agir. Mas é dever do Estado investigar. E nós ficamos sabendo por outros meios. Pela imprensa, ficamos sabendo pela polícia, pelo bombeiro. Eles nos informam do que aconteceu. Se o proprietário, o operador, etc., não notificarem. Outro parceiro nosso na notificação também é o operador do aeródromo. Ele também nos avisa do que aconteceu. Não adianta querer esconder do DAESP. O que aconteceu aqui em São Paulo uma vez, com 2 experimentais. Cada um resolveu pousar num lado da pista. Imagina, um pousa no 9 e outro pousa no 27. Ao mesmo tempo. E colidiram no meio dela. E guardaram o avião. O operador do aeródromo comunicou a gente. Tem ensinamento nisso? Tem. Apesar de ser experimental, tem ensinamento. Não se pousa ao mesmo tempo em... Por favor. Talvez tenha que explicar para a gente, desenhar. Mas, senhores, o próprio DAESP se formou. E ele está errado? Não está errado, está cumprindo a função dele. Na verdade, todo e qualquer órgão que tomar conhecimento de uma ocorrência aeronáutica, conforme a lei, tem que notificar a autoridade aeronáutica. Então não adianta esconder, nós vamos ficar sabendo. E o pior, quando fica sabendo, bom, e a notificação é algo muito interessante, porque nós temos um sistema na internet em que o operador pode notificar. Não precisa, qual o telefone do Seripa? Qual o telefone do... eu fui no seminário e não vi o telefone do cara. Não é isso. Tem um sistema na internet, esse sistema se chama Seripaé, e através dele, os senhores podem, por favor, mais uma vez, acessando a internet, podem notificar uma ocorrência, para que o Estado brasileiro tome conhecimento e as devidas ações. Próximo. E daí vem, próximo, a confirmação. A confirmação, entendam, esse processo ele leva um tempo. A confirmação acontece na minha mão ali. Há a notificação, os meus investigadores tomam consciência do que aconteceu, tiram as dúvidas e notificam essa ocorrência. Ela se torna um fato. Esse fato vem para a minha mão, e eu avalio aquele fato e comunico ao CENIPA. Daí o CENIPA, próximo por favor, ele autentica. Observem bem, senhores. Ué, passa pelo notificador, a pessoa que falou, passa pelo investigador do CENIPA, passa pela mão do chefe do CENIPA e vai para o CENIPA. Por que tudo isso? Para que essa burocracia toda? Pode ter alguém se perguntando isso aí. Porque em algum momento a ANAC recebe, por favor, próximo, a ANAC recebe aquela notificação. E ela tem alguns atos a realizar
por causa de uma ocorrência aeronáutica. É o CMA, é o recheque, isso é a ANAC. E eu não posso entregar para a ANAC, senhores, um dado inverídico. Imagine, uma mentira. Fulano e Beltrano estavam voando e colidiram asa no solo no pouso. Uma ocorrência. Mas não existiu, é mentira. E chegou na ANAC. E a ANAC foi atrás de Fulano e Beltrano. Estão entendendo? Então existe todo esse espaço para que a informação que vá para a agência, para que ela possa cumprir o dever dela, não vá de maneira imprecisa. Mas o motivo que a gente leva um tempinho para que isso aconteça. Próximo. E daí sim, nós temos o registro da ação inicial, que é onde a investigação começa a tomar corpo. Durante a ação inicial, onde meus investigadores foram ao local da queda, ao local da ocorrência, colheram as informações e a partir deles começam a trabalhar para produzir esse relato, esse registro. E esse registro é interessante, mais uma vez, por favor. E nessa posição, nós montamos a estratégia. Se aquela ocorrência vai se tornar um relatório final ou um relatório final simplificado. Já vou explicar sobre ele já já. Mas é importante que os senhores entendam que nos nossos sites, a divulgação da ocorrência tem o relatório final e tem o relatório final simplificado, e é nesse ponto que nós definimos qual estratégia tomaremos para aquela ocorrência. Já vou explicar os parâmetros. Próximo. Sim, do registro inicial veio o registro preliminar, onde nós encerramos o trabalho no Seripa e produzimos aqui um daqueles relatórios em forma de minuta. Essa minuta, toda ela trabalhada dentro do Sigipaé, próximo por favor, ela vai gerar o relatório final que vai tomar corpo dentro do Seripa. Então o Seripa, ele gera uma minuta que será avaliada, próximo por favor, dentro do Seripa. Mais uma vez, senhores, a investigação é algo muito sério. É o Estado brasileiro dando a sua palavra sobre aquilo que aconteceu para evitar o próximo acidente. Então o Seripa trabalha, investiga, corre atrás, produz uma minuta daquele relatório que vai para o CENIPA. No CENIPA, aquela minuta é reavaliada, dúvidas são tiradas. O CENIPA tem o poder de ligar para a gente e dizer: olha, eu não compreendi esse ponto, onde está a evidência disso, o que você quis dizer com aquilo? Eles questionam os Seripas, tudo pensando na qualidade da investigação, e aí sim, após questionarem, passarem para o processo de revisão, que inclui também a revisão gramatical e a tradução para uma língua estrangeira. No caso, nós temos aqui o representante da Bel. Se há um envolvimento de uma ocorrência com uma aeronave desse fabricante, ele, por causa do anexo 13, tem que participar da investigação. Então ele recebe na língua dele o resultado da investigação, e é traduzido lá no CENIPA. Lá há uma entidade que traduz os relatórios para o inglês, para o espanhol, se necessário. As línguas da ICAO. Após toda essa revisão, ela vai para a mão do chefe, próximo por favor, para a mão do chefe do CENIPA. O chefe do CENIPA, mais uma vez, reavalia tudo que foi feito, porque ele precisa entregar aquele relatório na mão da autoridade, por lei, de emitir a palavra final do Estado, que é o comandante da aeronáutica. Próximo vídeo. Obrigado. E aí sim, o comandante da aeronáutica assina aquele relatório e aquele documento se torna a palavra oficial do Estado brasileiro. Vocês entendem que todo esse processo foi para que, nesse momento, o que saia das mãos deles, da mão do brigadeiro, do comandante da aeronáutica, o que sair da mão do comandante da aeronáutica, sai com a precisão adequada que o Estado brasileiro responde internacionalmente por ela, e já já eu mostro por quê. Próximo. Daí sim, esse ponto eu coloquei ali, a divulgação das recomendações, mas todos sabem, quem já trabalhou no Cipaer, já participou de algum curso, ou ficou sabendo de alguma palestra, sabe muito bem que as recomendações, elas acontecem durante todo o processo. Durante o andamento de uma investigação, eu posso, sem ter o relatório final, soltar uma recomendação de segurança de voo, para que aquele problema não fique esperando tudo isso aqui acontecer, para que seja prevenido. Não.
as recomendações saem. Os motivos serão mais claros no final, com o relatório final. Mas elas saem durante todo o processo. Interessante. E no final, aquelas recomendações que saíram durante o processo, elas são repetidas no relatório final, para que tenha todo o embasamento do que aconteceu. Então, há recomendações que saem antes do relatório final, sim, e elas constarão do relatório final, para que todo o processo seja fechado no documento só. E aí sim, nós temos a publicação, próximo passo, por favor, a publicação do relatório em nosso site. Próximo. Senhores, esse aqui é um exemplo de relatório final, só para mostrar para os senhores os campos que eles possuem. Tem informações factuais, análise do investigador ou da sua comissão, a conclusão, recomendações, ações corretivas. Entendam, são duas coisas diferentes. As recomendações e as ações corretivas são duas coisas que acontecem durante o processo. Ações corretivas são tomadas ali em campo, na hora, e as recomendações são coisas mais formais, e a divulgação do relatório. Próximo. O relatório final simplificado também tem a mesma estrutura, já vou mostrar para vocês. Quando nós fazemos o relatório final dessa maneira, primeiro, houve um acidente. Próximo. Esse acidente tem a seguinte característica: peso máximo de decolagem acima de 2.250. Ou, mais uma vez, por favor. Aeronaves equipadas com motor a turbina. Próximo. Uma pessoa vem a falecer. Qualquer uma desses fatos envolvidos naquela ocorrência forçam o Seripa a sair para o relatório final completo. O relatório final. Mais um. Aspectos relacionados ao projeto também, que afetem a aeronavegabilidade, também levam, naquele momento que eu falei para os senhores, a estratégia entre o relatório final e o simplificado. São essas premissas que nós levamos em consideração, que nos forçam, independente se forem juntas ou independentes ou sozinhas, essas premissas nos levam ao relatório final nesse modelo. Próximo. Porém, se nenhuma delas aparecer, eu posso usar a outra estratégia. Eu vou explicar por que essa estratégia é importante. Próximo, por favor. Relatório final simplificado, que também tem os mesmos campos semelhantes. Mas, mais uma vez, por favor. A grande diferença está aqui. O relatório final tem como premissa a união de uma equipe multidisciplinar para trabalhar em cima daquela ocorrência. E o simplificado? Tem o investigador e seu sidekick, somente. Não envolveu morte. Aeronaves pequenos. Não tem a ver com o projeto. Somente o investigador, a sua expertise e o seu auxiliar é suficiente para gerar um resultado satisfatório para o nível de segurança do Estado brasileiro. É isso. Com isso, próximo. O Estado brasileiro ganhou, usando essa estratégia, o Estado brasileiro ganhou tempo para a divulgação dos relatórios. Antigamente, a gente só trabalhava com o relatório final, uma comissão gigante, muita gente, coordenação de pessoas, para todos os eventos. A investigação durava, em média, 1.100 dias. E nós só tínhamos, no nosso site, publicados mesmo, que é o interessante, que todos tinham acesso, somente 428. Isso estou falando de 2006 para cá. É quando entrou a agência e etc. 2006 para cá. A partir de 2012, 2013, início de 2013, com a leitura, uma nova leitura do anexo 13, vou mostrar a referência, foi possível publicar tanto o relatório final quanto o simplificado e as investigações. O tempo médio das investigações caiu para 258 dias. O Estado ganhou celeridade ao tratar cada investigação da maneira como o mundo trata. Próximo, por favor. Nós somamos, nesse pouco tempo, 416 relatórios e para mais, né? Estamos sempre somando no nosso site. Isso tudo se deve à 13ª edição
do anexo 13, no item 5.4, para quem quiser estudar, tudo isso se deve à boa interpretação do Estado brasileiro desse item do anexo 13. Ou seja, não estamos cumprindo nada, continuamos mantendo o mesmo nível, continuamos cumprindo o anexo 13, atendendo ao anexo 13, mas essa edição nos abriu a porta para essa estratégia de celeridade nas investigações. Próximo, por favor. E os relatórios estão no site do CENIPA, só a título de exemplo, os senhores já conhecem qual é o site do CENIPA. Próximo. Vamos falar sobre a ICAO e o nosso envolvimento com ela. Por favor. Senhores, próximo. Eu sei que os senhores já conhecem o que é a ICAO. A ICAO. Ou seja, o mais importante é dizer para os senhores que o Brasil é signatário desde 1946. O Brasil, o governo, o Estado brasileiro disse: nós vamos atender esses preceitos. Por quê? Queremos falar a mesma língua do mundo civilizado. Por quê? Queremos que os aviões do mundo voem aqui e queremos que os nossos aviões voem lá. Queremos que o nosso fabricante tenha acesso ao que os fabricantes deles têm acesso aqui. Todos compreendem isso? Por isso que existe o anexo 13. E a importância é a aviação brasileira. Não é favorecer ninguém. É dizer que nós somos capazes de falar a mesma língua que o mundo fala, que o mundo civilizado fala. Então, e em 7 de dezembro de 44, né, foi promulgada a Convenção sobre Aviação Civil, tal, em Washington. Tá. Importante lembrar isso, para os senhores. Em vez de ficar lendo, eu quero dizer que o Brasil está nessa, e isso levou o Brasil à postura, naquela época, de país sério com relação à aviação. Próximo, por favor. Então, senhores, por favor. A ICAO, ela tem o poder de nos auditar. Nós somos signatários, eles podem dizer se nós estamos seguindo os processos, os estándares, as boas práticas que o mundo segue, e conversa, e compreende, e confia. Para que o Brasil continue aceito nessa comunidade, ela passou por uma auditoria. Próximo, por favor. E nessa auditoria, próximo. E nessa auditoria, e eu gosto de mostrar isso, e a fonte é a própria ICAO. O DCEA obteve o grau 96,37. E a média do mundo está aqui, em torno de 60. E o CENIPA obteve o grau 95,83. Nossos processos estão totalmente de acordo com aquilo que é preconizado. Por isso, se acontece um evento aqui no Brasil, e eu preciso do apoio de um laboratório no exterior, eu vou, e o laboratório me recebe de braços abertos. Eles não questionam, não perguntam se eu estou fazendo certo. Eles sabem que eu faço certo. Essa auditoria foi em 2009. Próximo, por favor. Eu quero comparar para os senhores o Brasil em relação a alguns países desenvolvidos. Então, vamos dizer assim, em 2009 o Brasil sofreu auditoria. Em 2005 foi o Canadá. Nada mais justo, do lado dos caras. E em 2009 o Reino Unido. Senhores, observem as notas do Brasil em relação ao Canadá e ao Reino Unido. Esse aqui é o CENIPA. Esse aqui é o Canadá, esse aqui é o Reino Unido. É esse nível de profissionalismo no qual o CENIPA trabalha. E não satisfeito, próximo, por favor. Ih, faltou uma. Eu tirei, mas tudo bem. Mas não satisfeito. A própria ICAO manteve uma observação contínua em cima dos nossos processos. Então, não tem como o Estado brasileiro enganar os olhos internacionais. Por mais que pensem que é possível, a nossa investigação, ela atende plenamente ao que é preconizado, não somente nos processos, mas também no resultado. Por isso nós falamos de igual para igual. Por isso que a nossa indústria, eu falo da Embraer, principalmente, é bem recebida lá fora. Por causa disso que os senhores viram aqui.
Eu falei do DSEA e do CENIPA, mas também tem a ANAC, que não saiu feio não. A agência também trabalha bem. Então, senhores, lembre-se, em relação ao Brasil, em relação ao exterior, nós somos um país sério, um país de primeiro nível, um país que fala alto. Vamos da aviação, por favor. Eu gostaria desse estudo de caso aqui. O senhor já conhece, né? O senhor já conhece o estudo, acredito. Foi uma ocorrência que teve no interior aqui de São Paulo, em que, dentro do histórico, a aeronave fez uma primeira aproximação para uma área bem livre e aberta, que seria o futuro L-ponto daquela localidade. A partir daí, seguiu para um novo tráfego e bem aqui próximo do L-ponto, do local de pouso, sofreu uma falha catastrófica dos dois motores. Próximo, por favor. Então está aqui a aeronave, o início já de fogo. Isso aqui é uma imagem de uma câmera de segurança. Próximo. Pode caminhar mais um. Infelizmente, por causa da dupla falha, o comandante da aeronave não teve energia suficiente para evitar uma colisão muito forte com o solo. E também não somente por causa da altura da falha, mas também por causa dos obstáculos. Ele usou parte dessa energia para se afastar dos obstáculos. E observe bem, aquela fazenda, ou aquela residência estava buscando no futuro um ponto de pouso melhor, mais aberto. Isso já demonstra, senhores, um nível de preocupação com segurança que tinha não somente o proprietário, mas também o comandante, etc., que cuidavam dessa aeronave. Na verdade, estudando essa ocorrência, eu fiquei sabendo que não havia economia de esforços para se manter essa aeronave em cima. Próximo. Mas o que aconteceu então? E isso foi descoberto durante a investigação. Que uma peça que acoplava as turbinas ali daquele motor, disse o terceiro estágio que essa peça falhou. Próximo. E ela falhou por fadiga, levando a falha catastrófica daquela turbina, que propagou para outra, cortando as linhas de combustível da outra turbina. Por isso que ele teve uma dupla falha e não teve tempo nem energia para amortecer a queda. Pois bem, por que eu trouxe esse exemplo? Mais um, por favor. Isso aqui é a peça nova hoje. Durante a investigação, foi descoberto que essa peça falhou por fadiga devido à vibração. Em algum momento, no dono anterior, essa aeronave estava na Europa e foi trazida para o Brasil, comprada por aquele proprietário e etc. Em algum momento, na Europa, essa aeronave sofreu uma manutenção do motor e a sua montagem gerou um desalinhamento tal que forçou esse acoplamento, vindo ele a falhar muito depois, uma operação tida como segura por pessoas profissionais, muito depois de haver a falhar por fadiga. Isso foi reportado ao fabricante. A descoberta disso foi reportada ao fabricante. Os processos foram avaliados. E é claro que o fabricante chiou com a gente, dizendo que, poxa, não é possível, o que eu posso fazer? Como é que eu vou mudar isso? Como é que eu vou melhorar esse negócio? O nosso motor é o principal argumento deles. O nosso motor é certificado no mundo inteiro. Todos confiam em nosso motor. Mas eu quero dizer o seguinte, a nossa investigação é tão bem trabalhada e bem estruturada dentro daquele processo que os senhores viram, que no final das contas, o fabricante diz o seguinte: olha, eu vou mudar a peça. Eu vou mudar o design da peça para suportar melhores ângulos outros ângulos de desalinhamento. Entendam como quiserem. Mas foi a investigação e os argumentos dos investigadores que levaram o fabricante a mudar o seu processo. Apesar de ser um motor que voa não sei quantas aeronaves, em tantas horas do mundo, nós vamos melhorar a nossa peça para que seja mais tolerante ao desalinhamento. Observem bem, senhores. Isso não aconteceu somente aqui não. Aconteceu com o Airbus, o 3054, aqui de Congonhas. Também, bateram o pé, chiaram, choraram, e no final das contas, melhoraram os seus processos. A mesma coisa acontece com o operador. O operador bate o pé, não sou perfeito, sei o que, blá blá. Mas melhora os processos.
É para isso que serve a investigação. Tanto no Brasil quanto fora. Não é fabricado no Brasil, não é uma fábrica brasileira, é dos grandes. Eu vou mudar o meu processo. Porque a nossa investigação é feita de maneira correta. Vocês estão entendendo? Próximo, por favor. E isso, é claro, que eu não posso chegar num resultado desse sem ter um apoio de laboratório. E nós temos aqui no Brasil, próximo, o DCTA. É um órgão do Comando da Aeronáutica? Sim. Trabalho extremamente especializado, de ponta, científico, etc. É lidado lá dentro dessa organização. Próximo. E eles deixam à disposição do CIPAER tudo o que for necessário que eles têm lá para pesquisa de ponta. Se eu preciso de microscópio, se eu preciso de ultrassom, se eu preciso de sei lá o quê. No DCTA, está disponível? Está. Está disponível para o CIPAER. É usado para pesquisa? É usado para pesquisa. Pesquisadores, doutores, etc. Mas se o CIPAER precisa, é usado para o CIPAER também. Então, nós não somos dependentes do mundo nesse quesito. Em análise que disseram que aquela peça falhou por fadiga. Onde foi feita aquela análise? No DCTA. Nesse momento, nós somos independentes de qualquer um. Também temos apoio. Próximo. Do CENIPA. Poxa, claro que do CENIPA você tem apoio. Mas eu não estou falando do CENIPA como um todo. Eu estou falando do... Por favor, próximo. Eu estou no final da minha apresentação. Do Laboratório de Gravadores de Voo. Nós temos um laboratório de leitura de gravadores de voo aqui no Brasil. E esse laboratório não é um laboratório de brinquedo. Ah, você está falando isso porque você ajudou a fazer. Ah, é verdade. Mas nós já passamos por avaliação dos demais. Buscamos lá fora, nos melhores, o que fazer aqui dentro. Então, senhores, próximo, pode dar alguns, por favor. Lá são elaborados gráficos. Mais uma, por favor. Sim. Animações desse nível. Análise dos dados. Próximo. Mais um. Análise do áudio acontece lá dentro também. Nós somos capazes de fazer isso. Mais uma vez, por favor. E é claro, a entrega do produto para os investigadores. Tudo isso acontece da mesma maneira que acontece no NTSB, no ATSB, no TSB e etc. O que acontece nos melhores? Está acontecendo aqui também. Ah, sim, e no Bureau, no BEA, no francês, que é onde eu estive para buscar parte do conhecimento que nós aplicamos dentro do laboratório brasileiro. As pessoas escutam, puxa, encontraram o gravador de voz da aeronave N. Não tinha nada lá dentro. Ah, onde é que foi lido? Ah, foi lido no CENIPA. Senhores, por ser aqui no Brasil, nós podemos passar o nosso processo todo por auditoria. Na verdade, o laboratório alcançou isso em 2009 nos seus processos. 2001 nos seus processos. Recebeu a certificação. Que os processos acontecem como devem acontecer. São reconhecidos lá fora. Ah, mas por que então da aeronave de propriedade do Bradesco vai ser lido lá fora? Porque nós não temos o fabricante aqui no Brasil. Não tem no Brasil o fabricante de caixa preta. Sabiam disso? Não tem. Tem fabricante daquele chip? Não tem. Então, no momento em que o pessoal do laboratório, dentro da sua expertise, chega naquela conclusão de que não dá para ler aqui, porque o risco é muito alto. Como assim o risco é alto? O risco de perder informação. Então, todas as vezes que o laboratório leu uma caixa preta aqui no Brasil, é porque a certeza da vitória estava garantida, mas não tinha nada lá dentro. Aí nós vamos analisar outros processos. Naquele caso, que o Fantástico noticiou, dizendo que nós não fizemos nada ainda, que a aeronave que transportava o Luciano Huck, não fizemos nada ainda. Não tinha nada naquele gravador. Sabe o que tinha dentro daquele gravador de voz? A aeronave chamando controle academia. Onde foi que ela caiu? Onde foi que ela caiu? Isso, próximo de Campo Grande. E nos dados, dentro daquela voz, na voz gravada, o cara estava chamando controle academia. Os senhores sabem onde é que fica o controle academia? Senhores, acontece. Não é, apesar de ser, aqui no Brasil lido, processos certificados, perfeitamente auditáveis. Se o mantenedor
não manter aquele equipamento. Nós não temos aquela informação. Não adianta, eu posso mandar para a NASA, gosto de usar esse termo, né? Que eles não vão conseguir. A mãe Joana não vai conseguir, com certeza. Então, senhores, isso nos apoia aqui no Brasil. É assim que a investigação é feita. E eu quero firmar isso com os senhores. Tudo que eu estou falando aqui pode ser testado pelos senhores. Desde que não acreditam. Tem gente que fala mal. Os especialistas se apresentam aos montes. São notórios aviadores, são notórios cientistas, são notórios investigadores. Mas até hoje não buscaram emprego no CENIPA, não sei porquê. Mas essa notoriedade toda não entende que nós estamos trabalhando sério. Que o Brasil é respeitado lá fora como aviação, porque os órgãos que cuidam da aviação são órgãos sérios. Tudo tem que ser melhorado. O processo da melhoria contínua faz parte da certificação, faz parte da filosofia ISO. Tudo pode ser melhorado sim. Por isso que eu comecei essa apresentação falando para os senhores. Se aqueles que têm informação não passarem para a gente, não poder nos facilitar que isso aconteça, e com certeza a investigação será horrível, e eu vou ter que vir outra vez aqui falar que os senhores forneçam a informação se estiverem envolvidos ou souberem de alguma coisa. Então é importante. E eu fecho minha apresentação, por favor, próximo. Dizendo o seguinte: nós, CIPAE, olhamos para o futuro. A nossa investigação, ela corre em paralelo com a investigação da Justiça. Sim, porque é dever do Estado também verificar por que alguém perdeu alguma coisa ou por que uma vida foi tirada desse planeta. É dever do Estado. Essa investigação olha o passado, ela busca culpa, responsabilidade. A investigação CIPAE, ela está olhando para frente, futuro. Ela está olhando para o futuro da carreira dos senhores, por incrível que pareça. Da carreira, futuro da aviação do Brasil, futuro de uma ferramenta extremamente necessária para um país do tamanho que é o Brasil. Pensem bem nisso. Os senhores, todos aqui presentes, os que tiveram coragem de vir no seminário, né? Todos vocês presentes, são figuras muito importantes para o país. Não estou dizendo para os seus lares somente, para suas famílias, para os seus empregadores, não. Os senhores são importantes para o Brasil, porque o Brasil é muito grande e precisa da aviação, voando cada vez mais e cada vez melhor. Precisa firmar nisso aí. Precisa manter essa postura. Não é somente uma nota de uma auditoria que vai dizer para o mundo, mas também a própria prática das pessoas que pisam no território brasileiro, sabendo, no Brasil eu vou com segurança. E isso acontece por causa do nosso trabalho, trabalho das demais agências, por causa que os senhores, que são profissionais, estão aqui dentro, entenderam o que eu falei. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade. Obrigado pela atenção de todos. A minha pergunta é: até que ponto o relatório fica secreto? Em que momento ele deixa de ser secreto? Porque eu lembro do último caso do acidente com o Dolphin que aconteceu. Eu lembro que o relatório preliminar veio à tona nas redes, na mídia, né? Então eu fiquei pensando até que ponto fica sigiloso, né? Em que momento deixa de ser sigiloso? Bom, excelente pergunta, obrigado. O senhor? Maurício Custarello. Senhor Maurício, primeira coisa que eu tenho que dizer, não há segredo nesse processo. O que é a proteção da informação, são duas coisas diferentes. Porque a nossa informação, ela vem de fonte voluntária. E sendo de fonte voluntária, ela não pode cair no ouvido do juiz. Aliás, eu digo, dos advogados, dos promotores, não pode. Aqui vem para a gente de forma voluntária. O que nós falamos não é bem um relatório preliminar. O que acontece durante o CENIPA, que ele vai dando os reportes intermediários, é apresentar alguns factuários. Da ocorrência que teve aqui em São Paulo, do helicóptero,
Nós apresentamos um factual. Foi encontrado isso. De alguma maneira, para dizer para a sociedade, por causa do clamor da sociedade, o que estava acontecendo. Porque havia um clamor, e sim, a gente não se move por causa do clamor, mas é importante dizer, antes que saia no Fantástico que o Luciano Huck não foi feito nada, foi importante a gente anunciar, para a proteção da própria aviação, que nós encontramos de factual. Não é o Nilson ligando para mim para interromper a resposta. Não, para de falar. Né? Cala a boca. Não é não. Então eu quero dizer isso. A nossa investigação, ela vem de fonte voluntária. Essa informação que vem de depoimento, de testemunho, essa informação, ela é respaldada, guardada. Agora o factual não. Aliás, o factual, ele vai para a mão da justiça, não é a gente que manda. Isso é uma coisa que eu não falei aqui, porque toma muito tempo. Mas o importante saber, na questão judicial, é que a investigação corre em paralelo e que eles têm acesso ao mesmo factual que nós temos acesso. Ou seja, se eu chego no local da ocorrência e eu vejo os destroços, o delegado também pode chegar no local da ocorrência e ver os destroços. O que ele não pode fazer é o que quase aconteceu no 3046. Vai ser 54, desculpa, 46, 3046 eu desde de casa. O que aconteceu no DAN, eu quase fui preso. Aliás, eu estava aqui também, senhores, desculpa. No 354, felizmente. Então, eu quase fui preso. Porque tinha alguém que ia me dar um testemunho e o delegado chegou, eu quero ver esse testemunho. Nós não tínhamos a lei do Cipaé na época. Nós só tínhamos a prática internacional e os estándares da ICAO. Mas não é muito claro para as pessoas. Tanto que não foi, os senhores ouviram que foi falado na Caixa Preta. No Senado, tinha gente lendo. Isso não pode acontecer. Nem para o Senado. Bom, então eu quero dizer para os senhores, naquela época, eu estava vindo alguém me dá um testemunho, na verdade era uma análise preliminar da questão dos pneus, se houve aquaplanagem ou não. E essa pessoa, voluntariamente, não, eu sou especialista nisso, eu quero falar com vocês. Vem falar com a gente. Eu não sei porquê, o delegado está sabendo. Aí, aliás, não foi só um, né? Eles não andam. Se tem algum delegado aqui, bom, eu respeito, por favor. Mas, então, eles andam em duplas. Senhores, aquele negócio de Hollywood funciona. O policial bonzinho e o policial mau. Eu senti na pele. Aí chegou o mais rígido, não vou falar de mal, né? Não sei se está gravado, se está sendo gravado. Que ótimo. Mas então, senhores, ele chegou para mim, eu quero ouvir. Eu, infelizmente, doutor, não é possível, não sei o quê, pá. Não é possível por quê? Não, porque o senhor sabe, o depoimento é isso, comecei a explicar. Não, ele não precisa saber que eu sou delegado, pronto. Me quebrou totalmente. Imagine os senhores, que são testemunhos, estou falando que estou nem envolvido no negócio, se o senhor tem testemunho, e querem falar com a gente, e não querem se envolver com nada, tem uma carreira para seguir. Quem tem uma carreira aqui? Quem tem uma carreira? Todo mundo. Eu tenho uma carreira preservada, não posso ficar. Senhores, aí não é possível, né? Por incrível que pareça, alguém do meu time ouviu o xinge e avisou a nossa testemunha de que estava acontecendo aquilo. Que por isso queria ouvir também, blá, blá. Aí o cara olhou para o emprego dele, não, ele voltou. No que ele voltou, alguém entrou na sala, fulano não vem mais. Como assim fulano não vem mais? Acho que aí essa pessoa falou assim, ele ficou sabendo que a polícia queria ouvir também. Na hora, quem falou para ele que não sei o que, na hora eu vi, eu saí lá de dentro. Entendeu? Então a proteção da informação não é secreta, é evitar que o voluntário seja prejudicado por gerar uma prova que ele não é obrigado a gerar. Eu perguntei porque recentemente também teve uma mudança na lei, né, que transformou em veloso todo o processo de investigação, correto? Sim. E sobre isso, foi excelente o senhor ter falado sobre isso. E agora, no final, eu acredito que agora, esse mês, se já não aconteceu em Brasília, o CECONSAE, que é o Centro de Comunicação da Aeronáutica,
eles vão fazer uma reunião com os, se eles já não fizeram, não tenho certeza, com a imprensa, para explicar os pormenores dessa lei. E assim tornar público que não é a lei do silêncio, é a lei da proteção da informação voluntária. Uma segunda pergunta, já é antiga também. Quem é que paga por toda essa investigação? Porque eu imagino que utilizar um laboratório desse, nem que seja aqui no Brasil, deve ser uma coisa caríssima, né? Sim, é o Estado brasileiro. Responsabilidade do Estado brasileiro, o Estado brasileiro paga. Então, eu posso falar uma coisa para os senhores. Nós sofremos cortes. Você ouviu falar dos cortes, 10 milhões, negócio assim? Ouviu falar? Então, eu também sofro cortes, mas a investigação não sofre cortes. Se eu tiver que ir ao local investigar, eu vou. Se eu tiver que usar um meio da Força Aérea para chegar no local, enquanto a investigação estiver debaixo do chapéu do Comando da Aeronáutica, a Força Aérea vai me levar. Mas não tem hora para... Ela me leva. Vocês compreendem isso? É dever do Estado. Então não falta dinheiro para isso. Eu posso não ter dinheiro para o computador, vou ter que fazer na mão, mas a investigação vai acontecer. A sociedade vai ter a resposta daquele evento. Nós não sofremos corte. Não, nesse sentido. Bom, a título de exemplo, eu fiz também um seminário como esse ano, né, a título de prevenção por outros assuntos, diferença aqui dos assuntos que a Abrapa está trazendo, e esse seminário foi feito 0800. Mas como assim 0800? Quanto que o Siriva gastou com o seminário? É assim, eu gastei gasolina para vir de Marte para cá, mas eu recebi apoio do Parque do Material Aeronáutico de São Paulo, me deu condições de fornecer top-fake, eu tive apoio de algumas organizações que também estão apoiando esse evento, para montar o evento. Então, senhores, eu não gastei dinheiro com aquele seminário. Ah, nessa época de crise? Não. É tão importante a prevenção que outras pessoas que tinham recursos me apoiaram. É assim que a comunidade funciona e é assim que a gente é visto lá fora como um país sério na aviação.